Muito bem, depois dessa viagem aí, ó, dando espaço para os nossos patrocinadores, voltamos aqui falando de coisa maravilhosa, mas um pouquinho antes da gente falar do Grupo Miranda Pinheiro, Valdeci, fala para mim da sua ida para a Itália. Você foi lá exclusivamente para estudar? Fui para fazer algumas especializações. Você tinha quantos anos? Rapaz, exatamente não vou saber, mas uns 20, mais ou menos. 28, 27, já estava casado? Mais ou menos. Eu casei com 28, foi mais ou menos nessa época aí que eu já estava namorando. Né? Na verdade, o que acontece? Quando eu fui para São Paulo, o movimento dos focolares tem uma parte que é bem religiosa mesmo assim, que é voltada para pessoas que se consagram, tudo como religioso assim mesmo. Perfeito. E eu já tinha passado por um tempo de namoro grande, tinha entendido que parece que não era aquilo, aquelas indecisão dura, né, com 20 e poucos anos. Quando eu fui para São Paulo, eu tinha entendido um pouco, talvez eu fosse ser religioso, né, passei um pouco por essa situação, assim, tudo, né. Mas daí, quando eu fui para São Paulo, depois de um ano, eu conheci a minha atual esposa, né, que ela morava em Catanduva. A gente, num desses encontros do movimento, a gente se encontrou, né. E aí, já logo para mim, naquele momento que eu vi, eu entendi, ó, essa é a pessoa, né? É interessante isso aqui, eu nunca tinha sentido isso, né? Por isso, quando você falou da questão da família, eu fico sempre pensando assim, sabe? Eu demorei bastante, né? Casei com 28 anos, para entender qual que era a pessoa. Eu sinto que hoje, às vezes, a imaturidade das pessoas no decidir alguma coisa precoce, às vezes dificulta depois. Não é só imaturidade, não, eu acho que tem interesses no meio econômico, etc, e tal, social, e aí pronto, meu não filho. Entra aí tem que levar no gargalo e não vai a lugar nenhum. E depois casa dessa maneira como você está falando, e aí o diálogo é morto, né? Quase não se tem o diálogo. Daí o que acontece? Naturalmente a influência de um outro setor é muito mais forte na pessoa quando o casal não se dialoga. Então, uma novela, por exemplo, que o amante lá, não sei o que, é o mais bonitinho, isso causa uma influência muito maior do que quando a família, os dois são mais unidos, se falam, se conversam. Então, a coisa que não começa bem tem essa tendência de não acabar bem. Então, eu conheci minha esposa, acabei. Aí a gente se casou e eu já estava nessa editora. Então, antes de eu me casar, eu tinha ido exatamente um pouco para fazer esse tipo de escola, essa formação que, digamos assim, mais humana, né, mais minha, de conhecimento, de entendimento um pouco das minhas ideias. Os focolares lá na Itália. Lá na Itália, porque o centro do movimento é lá, né? Que é Chiara Lubich, né? Isso, Chiara Lubich morava ali em uma cidade chamada Rocca di Papa, né? E Castel Gandolfo, né? Castel Gandolfo é onde o Papa tem a residência de férias dele. O Papa João Paulo II doou um pedaço daquele setor para o movimento. Falando nisso, já te interrompendo tudo, o que você acha do Papa Francisco? Olha, eu acho que ele veio trazer para a igreja aquela florida que a igreja estava precisando. Você sabe qual é o título do artigo que já está pronto, o artigo para segunda-feira? Não há mais espaço para a igreja preguiçosa. Olha só. Aí o padre Gregório falou, você é louco. Eu falei, fica frio, eu gosto de ser polêmico, não tem problema não. Não há espaço para uma igreja preguiçosa. E isso aí vem de encontro ao que o Papa falou, né? Uma igreja que vai buscar e não que fica assim de braço aberto, vem aqui, vem. Quer dizer, e uma frase que ele foi feliz demais: não existe mãe solteira, existe mãe. Isso aí não precisa dizer mais nada, né? Você vai na igreja, o senhor fez o quê? O senhor fez o crisma, fez aquilo, fez o outro. Cara, eu quero batizar meu filho, quero saber da minha vida. Exatamente. Entendeu? Nós temos uns troços assim que... Mas isso aí tem engessado bem a igreja. E o pior de tudo é que você tem uma igreja que tem o movimento da renovação carismática, que já é contra o movimento campista, que o movimento campista quer não sei o quê. Pra que isso aí? Cada um na sua, né, seu? Eu também acho que... E se você for avaliar cada movimento, ele tem uma beleza natural. Peculiar, inerente, e cada um deles levando ao caminho. Putz, nem fala. Se você pega a renovação, eu sou um cara que não sou muito conhecedor, por exemplo, mas quando eu fui trabalhar na Rádio Coração, ali o pessoal é carismático, né? Eu fui entender toda a beleza que tem de cada um daquilo que eu não conhecia. No campista, eu não conheço o movimento, mas conheço muitos outros. A Regina que está lá é campista. É campista, não, ela chegou a me falar, então, né, várias vezes, então, o Gilmar e tudo. Então, cada um tem a sua beleza natural, porém, dentro da igreja, são feitos de pessoas, né, pessoal? Então, sinta assim, que são as pessoas que vai gerando, igual o Papa falou, a gente está gerando na igreja a pastoral dos excluídos, né?
Então não pode isso, não pode aquilo, quer dizer, Deus não vê esse tipo de coisa, tudo. Lógico, não pode virar bagunça, tem as suas normas, eu acredito, não é que eu sou um grande conhecedor e tudo, né? Então os padres às vezes fazem as coisas que também são dito, ó, tem que fazer assim, assado, porque não pode também, como é que vai fazer um negócio que vai abrir assim para qualquer coisa, tem que ter as normas e tudo, então, mas não obstante a isso, para mim o Papa Francisco, ele veio abrir os caminhos do diálogo, né, muito mais voltado fora da igreja, é isso que eu sinto, né? Ele diz, ó, é importante ir na missa, é importante as 1000 Ave Maria, lógico, não se discute isso daqui, mas isso não é suficiente, não pode ficar nisso. Senão não vale nada. Nisso, claro que aqui não há nenhuma crítica, nem coisa nenhuma, apenas uma sugestão de pauta. O terço, você não acha que está bem fora daquilo que Jesus disse, não façais orações repetitivas? Porque não existe nada mais repetitivo do que o terço. Pior, o rosário, né? Porque são 3 terços. Agora são 4. São 4 agora? Agora são 4. O Papa João Paulo instituiu o 4º, que é o mistério da luz. Da luz. É isso, ele instituiu. Ó, ele não é repetitivo, ele não é oração repetitiva. Vou te explicar o porquê. Todas as vezes que você, por uma pessoa amada, você diz eu te amo, você não está repetindo a mesma coisa, apesar das palavras serem as mesmas. Porque a situação é diferente, o momento é diferente e você está querendo dar um novo ênfase àquilo lá. Então, toda vez que você fala Ave Maria, cheia de graça, você está dizendo para Maria que ama ela em um momento diferente, uma coisa da outra vida. Então, dá um exemplo, então, de alguma oração repetitiva que Jesus teria negado, que não é assim, não faça desse jeito. E aí, como é que você... Porque você vai ter escapatória para todo lado. O cara vai apresentar uma... Não, isso aqui é o seguinte, eu quando falo, eu estou com esse ângulo, né? Eu não sei, eu acho que Maria merece muito, muito, muito mais, né, do que isso, mas eu já estou vendo que a igreja está dando uma voltinha, como é que é? Terço, que um que só fala misericórdia, misericórdia, é tudo repetitivo, mas estão trocando. Aquele do Padre Marcelo, então, Jesus, isso não é repetitivo, é o quê? Então estão tentando mexer no bolo e eu acho que não é por aí, né? Apesar de que a oração de Maria é a oração de Lucas, do Evangelho de Lucas todinho está ali, né? Cheio de graça e tudo mais e tal. Mas o que a gente sabe é o seguinte: consciência nossa que manda. Se você faz aquilo com o maior carinho do mundo, isso, exatamente. E pronto, e acabou. O outro pode falar o que quiser e tudo mais. Que aliás, Jesus ele institui uma igreja, mas ao mesmo tempo ele manda ir para o quarto, não é isso? Para você orar sozinho e tal. É a hora dura. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Olha, meu, é difícil nós entendermos. Não, é difícil sim. Eu acho que quem quer entender os planos de Deus, né, de fato não vai conseguir. Eu tenho a impressão assim, se você, tudo que você faz na vida, inclusive a oração, você vai me cortando se eu estou falando muito, eu falo demais, for voltado para você ser uma pessoa melhor com o próximo, aí você está no caminho certo. Se o texto está te ajudando a isso, você está no caminho certo. Se você se enfia dentro da igreja para se livrar do teu problema na tua casa, você pode rezar o que for lá, aí está repetitivo. Aí está repetitivo, entendeu? Essa é a diferença que Jesus dizia. Aí sim você está sendo repetitivo. Você está fazendo a mesma coisa todos os dias e não está levando em nada, não está mudando em nada. Você, cada vez que você reza um texto que vai numa missa, você tem que sair uma pessoa diferente. Senão não está valendo aquilo lá. E a igreja que é culpada, não, é você. Claro que é. Ontem ainda falaram para mim, Belém, mas você é católico? Eu falei, rapaz, não gosto dessa denominação nem de rótulo. Eu sou um amante de Deus. Pronto. Sou cristão. Aí você pode me chamar do que quiser. Então, ele falou, porque vocês ficam adorando imagem. Eu falei, eu nunca adorei. Ousado isso, né? Eu falei, eu nunca adorei. Eu venero aquela imagem que me lembra Maria, como se fosse uma foto de uma filha minha, entendeu? Que eu tenho esse maior prazer em mais. Se você fizer igual ela fez, você está lá em cima. Por você repensar naquela pessoa como modelo, não vendo uma pedra. E depois outras, eles têm, esses evangélicos aí, retrógrados, tem que mudar um pouco, né? Porque esse negócio de imagem já enjoou, já. Só tem isso de errado na igreja, tem tanta coisa errada para vocês falarem, irmão. Caramba! Bom, você sai de São Paulo, aquela vida agitada, ali em Guarulhos, né? Mais precisamente, e vem trabalhar aqui em Dourados
para o grupo Miranda Pinheiro. Como é que você explica todas essas mudanças? Como é que está andando isso? Porque é na tua mão que surgiu esse grupo, né? Não, ele já existia. Já Esse existia? grupo tem, rapaz, eu não sei há quantos anos, mas ele não é antigo, não. Mas com essas 4, três 5 anos. formações aqui, não, né? Com essas 3 formações, Então, começa com você. Então, quando eu estava em São Paulo ainda, quando o Dom Redovino, que participa desse mesmo movimento que eu, ele falava, olha, lá em Dourados tem muita gente já que participa, precisaria de um casal, de uma família, que pudesse ser assim um ponto que mais unisse as pessoas e tal, pudesse levar um pouco para frente. Isso ele falou em 2000 e pouco, né? Aí foi aquela coisa toda. Eu estava pensando já de sair de São Paulo, de fato eu estava pensando em sair de São Paulo, porque já tinha acontecido alguns fatos assim, meio de violência com a minha família, e eu falei, isso aqui não é lugar de criar filho, né? Pensava assim comigo de ter, mas eu não gosto também de falar mal de São Paulo, porque como eu te disse no início, São Paulo me deu tudo que eu tenho, então... Mas aí ele falou aquilo, passou um tempo, né? Os filhos já meio grandes e tal. Eu pensei, né, comigo, eu acho que está na hora de eu sair de São Paulo, mas não tinha pensado aqui em Mato Grosso do Sul, não. Tinha pensado talvez voltar lá para Lençóis, alguma coisa assim, montar alguma coisa própria e tudo, né? Foi quando de novo ia ter uma escola aqui de famílias, que às vezes se faz regional, né? E convidaram a gente para vir aqui em novembro de 2011. Né? E eu vim, e eu estava na porta dessa escola lá do Rendovino, né? E dizendo, lembra daquela minha proposta, né? Quem sabe não está no momento e tudo. Eu falei, Rendovino, quem sabe está no momento, né? Então, vamos tentar procurar emprego e vai. Rapaz, ele me deu aqui várias dicas assim, né? Eu falei assim, Rendovino, faz o seguinte, eu vou estar de férias no começo do ano, que era começo de 2012, eu vou lá e vou conversar com algumas pessoas, né? Então, eu conversei com muitas pessoas que me receberam muito bem, né? O Alexandre da Fercipol, aquele da Comaçu lá, aquele morenão da Comaçu, esqueci o nome dele agora. Laerte, esse mesmo, Laerte, né? E vários outros aí me receberam bem e tal, né? Comecei a trabalhar na Rádio Coração, né? Vim para cá, arrumei um serviço ali, comecei a trabalhar na Rádio Coração. Trabalhei por um período, mas trabalhava só meio período assim na Rádio Coração, né? Foi um período muito bom para mim, bacana e tal, né? Mas fazendo o que ali? Mais na área comercial também, voltado para a área comercial. Mas depois, não me encaixei muito bem com a diretoria, quer dizer, aquilo que eu queria implantar, eu não conseguia, não por motivo da diretoria, mas por problemas assim, inerentes às dificuldades da rádio, mas de um modo geral, você acabou não se encaixando e tal. E eu pensei de arrumar um outro emprego, né? Nada contra eles, mas, aliás, são pessoas, Stanislau, Zaê, me receberam, né? O Gilmar, que você comentou, Regina, são pessoas que me receberam de braços abertos, que se não fossem eles, eu não estaria aqui em Dourados hoje, a realidade é essa daqui, né? Mas junto com a diretoria, chegamos num consenso que não dava mais e eu parei, né? E aí foi quando esse grupo me chamou, né? Eles estavam acabando de comprar o Douradão Material para Construção, falaram, nós temos uma transportadora, eu precisava de um administrador, nós estamos precisando há muito tempo de alguém que pudesse nos organizar, né, como empresa, né, porque cada setor está caminhando para um lado, né, a usina tem lá vários caminhões, tem máquina, né, a transportadora com algumas carretas que roda o Brasil todo, caminhões também, e que estamos comprando material de construção Douradão, que não conhecemos nada do ramo. Eu falei, poxa, mas é bacana, porque eu também não. Não conhecia de fato nada, fui estudar um pouco que era material de construção, eu não sabia nem o que era tubo, 3/4, um joelho, uma luva, não sabia nada não sabia, né? Fui aprender, fazer tudo de novo, né? Mas a administração, de um modo geral, ela tem o lado que ele é muito genérico, né? Você tem que instituir uma direção financeira boa, né? Uma direção de marketing boa, uma direção de compras boas. Então, eu fui criando segmentos dentro da empresa, né? Que foi, cara, um dos donos assumiu uma parte, outro dono assumiu outra, um outro funcionário que eu via que tinha o jeito foi outra. O sistema que estava gerindo toda a empresa, sistema de análise de sistema, não era bom, né? Não é que era ruim, mas não era para o porte que já estava a nossa empresa. Então, saí aqui na cidade procurando serviço, tive um pouco de dificuldade aqui em Dourados ainda. Muitas coisas em Dourados ainda está nascendo, né? É verdade. Coisas que às vezes em São Paulo já está bem mais adiantado, aqui ainda está nascendo, por falta de mão de obra, não por falta de gente capaz, lógico que aqui tem até mais, né? Mas achei um sistema que era compatível, então trocamos todo esse sistema que foi uma loucura. Mudamos tudo, são quase 3.000 itens só de material de construção.
você mudar tudo, migrar tudo para um outro sistema que deu muito pau nisso, como a gente diz em processamento, né? Deu muito conflito, para ser uma palavra mais da área da computação, né? Mas que fomos ajustando, né? Fomos trocando, né? Sistema de contabilidade, mudamos o sistema de contabilidade nosso para conseguir fazer para a gente os retornos mais rápidos dos números que a gente precisava, né? Então eu estou nesse grupo há pouco mais de 6 meses, né? Assim, digamos assim, caminhou muito, mas ainda tem muito o que caminhar, né? Mas o Douradão hoje, ele é principalmente a material de construção. Nós entramos muito forte na área de material de construção, principalmente na área básica, que é os materiais em frente ao campo, por isso que chama Douradão, em frente ao campo Douradão, na Coronel Ponciano. Futebol? É Coronel Ponciano 1185. Por isso chama Douradão. Já existia, né? Compramos do Albacir, né? Que queria até mandar um abraço para ele, se ele por acaso vou ouvir esse programa depois, né? Que já existia o Douradão, mantivemos o mesmo nome. Porém, ficamos muito fortes no material de pátio, que é areia, cimento, cascalho, pedra brita, né? Cimento estamos comprando direto da fábrica, puxamos com o bitrem do sul, cimento, então conseguimos ter um preço bom de cimento. Material de pátio, conseguimos ter um preço bom, porque nós temos carreta que puxa direto, tudo equipamento nosso. Então você consegue chegar com um preço melhor. Tijolo hoje, que é um item que pesa muito numa construção, nós temos os melhores preços da cidade, né? E dentro da loja, né, nós estamos entrando agora pesado na área de acabamento, telha, né? Fomos visitar um grupo agora em Leme, da Infibra, muito interessante. Estamos fechando negócios assim magníficos. Para o ano que vem, professor Benê, tenho certeza que nós vamos ser imbatíveis em preço e em qualidade, porque não estamos vendo só preço. Para mim, material de construção precisa ter atendimento bom, porque você joga o material lá no pátio do cara e esquece da vida, e não vê se aquilo deu certo, se não deu certo, se o tubo foi bom ou não foi, entendeu? Então, essa assistência desde o início até o fim da obra dele nós estamos fazendo, que inclusive terraplanagem, como nós temos a empresa de terraplanagem, nós estamos fazendo e somos criteriosos, né? Pensa num serviço bem feito de terraplanagem, é o que nós fazemos, entendeu? Então, uma casa, por exemplo, é fundamental, porque você ocupa menos material. Uma terraplanagem bem feita, o alicerce é melhor, sua casa não trinca, tudo ajuda. E depois, os materiais, por exemplo, é diferente você vender um ferro com a qualidade que tem no mercado hoje, você vender um ferro fora de padrão, entendeu? Que tem muitos por aí, às vezes para baratear, vem no orçamento, põe aqueles ferros lá embaixo. A gente procura, não só preço, mas na hora que vem um orçamento, mostrar para a pessoa, esse ferro que você está levando, não põe. Aqueles prédios, olha aqui, deputado Sérgio Naia. O cara fazendo com ferro porcaria, com areia de areia mar. Tinha lá até latinha para o meio. Olha. Você vai ver a nossa areia no pátio, não tem uma impureza, professor Benê. Se você tivesse, pode levar de graça. Não tem uma impureza nossa, quase não precisa nem peneirar a nossa areia. Então, a qualidade do produto vai também na otimização que você tem do uso dela. Porque um produto ruim... custo também, né? Então, um produto ruim, eu falo, igual você comprar arroz de terceiro, né? O que fica grudado no fundo da panela é 30% do arroz. Você não pagou isso mais barato. Grudado formando aquela rapinha, aquilo é gostoso. Então, principalmente para defeito de fogão de lenha. Vixe! Lembra da polenta que a gente fazia em casa, nossa italiana, que foi aquela rapinha? Aquilo é gostoso demais, porque é até crocante. Ó. Não, mas para terminar, assim, eu digo assim, que a gente chegou, eu não venho aqui para contar vantagem, nada. Nós sabemos que temos amigos aí fortes na área de material de construção, mas hoje, nós que somos médio porte, conseguimos ter, às vezes, um preço ainda melhor do que o grande, que tem muitos custos, muita coisa para pagar e tal, né? Nós conseguimos hoje chegar com uma qualidade no mesmo padrão, né, que está aí no mercado hoje, e um preço, olha, difícil o orçamento que a gente perde. A não ser que a pessoa esteja pondo um material aí que não é aquilo que a gente gostaria de vender para a pessoa, para dar um problema futuro para a pessoa, né? É isso que a gente tem explicado. E atendimento, professor, né? O atendimento começa a hora que o cara pisa na loja. Não é ser bajular, não, nada disso. É ser sincero com ele, entender exatamente o que ele precisa. Se colocar do outro lado do balcão. O que você precisa, de fato, né? Entender junto com ele. Eu acho também que há 2 tipos de clientes para você. Aquele que está construindo para outro e aquele que está construindo para si, né? Isso. Como nós estamos no si, ele vai querer tudo de primeira. Agora do outro, ele vai pagar um pau. Como nós estamos numa loja voltada para bairro, você sabe que ali agora, né, perto da Bung, tem uma construtora ali do estado, né, estão entregando muitas casas e tal, né? Então, nós somos voltados mais para consumidor final mesmo.
O nosso forte, nós atendemos LC Braga, várias empresas lá que trabalham, a própria Boom compra com a gente. Estamos entrando na área de licitação, né? Estamos vendendo já alguma coisa, concorrendo aí com o Estado na área de licitação. Estamos entrando forte na área de licitação também, mas nós somos ainda uma loja voltada mais para atendimento de bairro. Sabe aquele cara que vai lá, que quer construir um quartinho a mais, ou que está fazendo a casinha dele, ou que está aumentando, ou que vai fazer uma garagem, pôr um piso. Então, desde o piso, né, cada um tem sua especialidade dentro da loja. O cara que entende daquilo lá, que vai explicar, olha, não compra isso que você está comprando. Isso aí você vai ver o arrependimento depois, na hora de você limpar, o quanto que vai grudar. O rejunte, por exemplo. Como é importante você colocar um rejunte bem feito, tem pessoas que entendem. Pintura, por exemplo, nós temos lá o Valdeli, né, que é especializado nisso, sabe fazer tinta com cores. Então, você quer fazer uma pintura na tua casa, ele vai lá, ele consegue ajeitar uma cor para chegar na cor que você gostaria que fosse, te indicar uma tinta que não vai te dar problema no futuro, te indicar uma maneira de preparar uma parede, entendeu? Então, você percebe, o nosso diferencial, professor, é exatamente isso daqui. Não é só vender material de construção, vender todo mundo tem. Cada esquina que você passa tem uma portinha vendendo material de construção. A nossa ideia era que fosse diferente o nosso material de construção, que não fosse só ter preço, que é importante, né, que atendimento é importante, mas que fosse dar qualidade, para quando ele chegasse no produto final, ele olhasse a parede da casa dele, ele visse a casa dele e disse, ó, isso aqui ficou do jeito que eu queria. Isso para nós é fundamental. E olha, vocês se comportando dessa maneira, não tem outra maneira a não ser ir para frente. Mas tem alguém que está fazendo aniversário amanhã, não tem? Tem, rapaz. Eu lembrei. Eu já tava... 7 de novembro, foi. Quem é que está fazendo aniversário? Na verdade, é depois da manhã, porque eu achei que hoje foi 7. Ele faz aniversário dia 8. Dia 8. Que é sexta-feira, né? É meu filho, Tiago, né? Eu pedi para ele ligar na internet lá para ele me ouvir. Se estiver ouvindo, Tiago, um super abraço. Ó, não é qualquer um que recebe ao vivo pela televisão um parabéns do pai, não é? Claro! Nossa, que é isso? Mas e ainda junto a isso, Tiago, parabéns do nosso programa para você. 23 horas, tá vendo outra vez o programa? Você não vê agora. Na internet, não. E no YouTube vai ficar aí o resto da vida. Bom, meu diretor Evaldo, vamos ver a curiosidade que você trouxe para hoje? O que será que ele vai colocar aqui? Cada dia aparece cada um. Eita lá, vamos ver. Comparando a sensualidade nas danças pelo mundo. Argentina, el tango. Espanha, el passo doble. Oriente Médio deve ser a dança do ventre. Eu não sei se é mulher que está ali. É mulher que está dançando? Então é dança no ventre. E essa mulher planta... jogando capoeira ali. Não é capoeira, não. Como é que chama esse troço aí? Quadradinho de 8. É o quadradinho o quê? 8. Quadradinho de 8. Ô, barbaridade. Depois o pessoal reclama que o pessoal de fora, os turistas, vêm pra cá para fazer turismo sexual. Tá aí, ó. Lembra daquela lambada? Pois é, a lambada foi a propaganda que o Brasil mandou pro mundo inteiro. Aquela mulherada chacoalhando pra cá e chacoalhando pra lá. O que aconteceu? O Nordeste passou a ser o reino do turismo sexual. Aí fica gritando que não pode, então por que leva isso para lá? Cabeça de abóbora. Bem, chegamos ao momento máximo de nosso programa, que é nos recolhermos a Deus, pedindo a Ele bênçãos, mas muito mais do que isso, agradecendo por tudo que aconteceu no nosso dia. Eu venho dizendo o seguinte: não é fácil, mas é assim que tem que ser. Em tudo dai graças a Deus. Mas é em tudo, é na coisa ruim, é na boa, e não é fácil a pessoa chegar a esse ponto, porque para chegar a isso tem que ter muita fé, e se não tiver fé não agrada a Deus, então não tem saída, não tem saída. Se temos que aceitar que tudo vem de Deus e a Ele devemos dar graça, tem aquela outra frase ainda, né? Nada acontece que não seja para o bem dos eleitos. Então tá aí. Põe a oração do dia para nós aí. Deus te conceda dias felizes, projetos realizados, sonhos materializados e vitórias incontáveis. Oração para
todos os momentos. Tem alguma coisa escrita aí? Chega lá, Melo tem? Quem? Franci Melo? Realmente, se fosse desse jeito aí, seria tudo maravilhoso, né, meu? Deus conceda dias felizes. Ele concede, só que a gente bagunça, vai fazer o quê? Projetos realizados Ele não vai te dar nunca, mas nunca. Isso aí é conversa mole. Quem tem que realizar o projeto somos nós, com o apoio dele, com a inspiração dele, com o discernimento dele, mas ele não vai dar coisa prontinha nunca. Sonhos materializados que nós materializemos, e vitórias incontáveis teremos muitas, no caso de nós estarmos sempre ligados a Ele. Essa é a grande verdade. Perfeito? A todos nós teleassinantes, nós queremos sim as bênçãos de Deus, aquelas bênçãos que nunca acarretam dores, e ao mesmo tempo lembrar que se em todo momento nós temos que agradecer a Deus. Eu acho importante a gente agradecer por tudo aquilo que a gente não sabe que Ele nos deu, e que é muito mais do que aquilo que nós sabemos. Se nós tivéssemos noção das coisas que nós escapamos, das coisas que Ele nos retirou da nossa reta, das flechas inimigas que viriam para nós, que Ele falou aqui, não. Se nós soubéssemos tudo isso, a gente ia ficar até meio abobado, porque na verdade é muito mais aquilo que Deus faz que a gente não fica sabendo, do que aquilo que Ele faz e a gente está sabendo. Aquilo que Ele faz que nós não estamos sabendo, sabe como é que o pessoal chama? Sorte. Aquilo que Deus faz que a gente não fica sabendo, chamando de coincidência. Então, coincidência e sorte não existe, não. São milagres, bênçãos que Deus faz onde Ele não quer aparecer como autor. Daí por isso que a gente pensa dessa forma. Valdeci, a gente agradece a tua presença aqui, certo? Lembrando também que você agora passa a ser um dos esteios do movimento Focolar aqui em Dourados, e isso é muito bom. Eu digo hoje que se as igrejas não se movimentarem, falando isso, eu quero parabenizar a IPI pelo Tua Alma Viverá, outras igrejas que fizeram movimentos como a Viva Brasil, um monte. Essas igrejas estão no caminho certo. Tem que mexer, tem que mexer. Esse negócio de ficar só esperando lá dentro, lá não funciona, mas não funciona mesmo. Fora aquelas que ficam inventando milagres, e eu só vou dizer uma coisa, viu? Um dia pediram um milagre para Jesus e Ele disse o seguinte: faço porque a fé de vocês é desse tamanho, porque não precisaria fazer não. Uia? Tá vendo? Essa é a grande verdade. Obrigado pela tua presença, Valdeci. Obrigado também, professor, Prazer te conhecer, que seja um primeiro encontro de muitos. Que bom. Que a gente possa fazer junto, Te convido para ir em casa um dia conhecer. Você Perfeito. Sabe, eu moro ali onde morava Dom Alberto, atrás dali onde mora Dom Redovino. Nossa casa também está sempre aberta, para você ir lá conhecer o movimento, conhecer um pouco a nossa família, a maneira com que a gente vive. E antes de também conhecer o Douradão, Convido a todos vocês que vão no Douradão para conhecer, para ver que aquilo que eu disse aqui não é papo furado, que também os vendedores não ser a altura, o administrador vai dar um jeito depois. Chega lá, não foi assim não, vai falar para ele. Mas tenho certeza que vão ser todo mundo muito bem recebido lá, nem que seja por um cafezinho, me procure, vai ser uma alegria receber você lá, Toda a tua equipe aqui da televisão também queria agradecer, pela tua assistente que me convidou, pela Beth que me convidou para vir aqui, para estar aqui, pelos assistentes que também por você, muito obrigado mesmo. Hoje nós dois diretores, o Leandro e o Evaldo. Rapaz, é por isso que o programa é bom também, Isso. A direção é boa, precisa ter administrador. Eu sempre falo para eles ali, pode não ter equipamento sofisticado, mas que nós somos bons, como diz o Caipira, nós somos bons. Ou como diz o Otávio Mesquita, nós é pobre, mas nós é chique. Nós é pobre, mas nós é chique. Muito bem. Pessoal, convidando para o programa, que nós estaremos reprisando às 23 horas e amanhã às 7 horas da manhã. Quero que todos estejam felizes nessa quarta-feira, caminhando para quinta, sexta, sábado, e deixando o domingo para a outra semana também mais feliz ainda. Que o ontem tenha sido menos que hoje, que hoje tenha sido menos que amanhã, já nos vale para a gente agradecer muito a Deus. A todos o nosso muito boa noite.